Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, notícia urgente, acaba de sair, o Congresso está se reunindo e, junto com o Senado Federal, vão fazer um mega impeachment de Alexandre de Moraes. Pessoal, parece que é a mesma notícia de ontem, de antes de ontem, e parece que não vai. Mas eu tenho a certeza que esse é o momento exato para poder impeachment um ministro da Suprema Corte. Vamos juntos, vamos cobrar deputados e senadores, porque essa é a hora. Nunca o país esteve tão fragilizado e nunca a política brasileira esteve tão a ponto de um colapso quanto nesse momento. E é agora, gente, é agora que precisamos unir forças para poder cobrar os senadores sobre o impeachment de Alexandre de Moraes. Vem comigo porque os senadores já fizeram o seu pronunciamento e eu quero mostrar para vocês com detalhes de como vai ser esse impeachment de Alexandre de Moraes. Senhores, eu vou dividir a minha fala com o senador Magno Malta. Decidimos que a pauta do Senado será o impeachment do senhor ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes. Será a pauta que a oposição vai trabalhar nos próximos dias. Foi por culpa dele que nós estamos sendo tarifados. E aqui, pessoal, só um adendo que eles vão entrar em recesso. Voltando desse recesso, a principal pauta do Senado não vai ser outra coisa a não ser o impeachment do ministro. Gente, se isso acontecer, vai entrar para a história do nosso país. E detalhe, senadores têm força. São os senadores que devem, nesse momento, pressionar para que isso aconteça. Todas as decisões dele já estão comprovadas que violaram direitos humanos. Ontem, sexta-feira, 2 idosas estão voltando para a prisão. Uma de 71 anos de idade e outra de 74 anos de idade. É ou não é violação de direitos humanos? Como é que o mundo está vendo as decisões do ministro Alexandre? Nós tivemos uma mãe, uma esposa, que teve o seu salário congelado. O marido foi condenado e ele congela o salário da esposa para que os filhos não tenham alimentos. Crianças com menos de 10 anos. É ou não é violação de direitos humanos? Se isso, a esquerda não vai entender, porque a esquerda não tem o raciocínio lógico para esse tipo de coisa. Mas se isso não é um motivo para impeachment Alexandre de Moraes, nós já não sabemos mais para onde caminhar. Bolsonaro foi proibido de dar entrevistas, enquanto nós vimos Lula e outros bandidos e assassinos no passado do nosso Brasil recente, dando entrevistas como se fossem celebridades. Chega! Alexandre de Moraes rasgou a Constituição, rasgou a Carta Magna. Nós não podemos permitir mais esse tipo de atitude dentro do judiciário, ainda mais na Suprema Corte do nosso país. O Senado entende que as decisões do ministro Alexandre provocaram perplexidade em todo o mundo. O mundo inteiro está olhando, que está havendo uma violação de direitos humanos jamais visto na história do Brasil na última república. Então o Senado decide que a pauta única da oposição será a votação imediata do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, para que assim possamos salvar a economia do Brasil e para que a nação possa ter aí um sossego nos próximos anos. Por quê? A culpa de tudo, com certeza, é Alexandre de Moraes e presidente Lula. Parabéns aos senadores envolvidos, e essa é a pauta do segundo semestre, né, depois de voltarem do recesso parlamentar. Gente, muitas pessoas estão dizendo que isso aqui é mais uma retórica, é mais uma ladainha da oposição. Gente, não temos maioria no Senado. Não temos. E quando temos maioria no Senado, aqueles que apoiam a direita, aqueles que estão ali a favor da direita, são a favor da direita, mas tem rabo preso com o Supremo Tribunal Federal por alguma coisa, por algum crime, por alguma eventualidade que cometeram. E é isso que trava. Quando o Senado Federal
e quando as pessoas entenderem de uma vez por toda que se nós colocarmos pessoas ali dispostas a arrebentar com esse sistema corrupto, sujo, nós vamos definitivamente mudar o rumo do nosso país. E aí a oposição quer o impeachment de Moraes e a anistia no segundo semestre. O ex-presidente Bolsonaro se reuniu com deputados e senadores da oposição nesta segunda-feira para definir as pautas prioritárias do grupo no Congresso. A articulação é uma reação às ações do ministro do STF do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Segundo congressistas, o foco para depois do recesso legislativo será o impeachment do ministro, a anistia aos condenados pelos atos do dia 8 de janeiro e o avanço da PEC, que é a proposta de emenda à Constituição que restringe o foro privilegiado. As três pautas têm mais peso político do que o legislativo imediato. Nenhuma tem perspectiva de aprovação fácil, mas funcionam como bandeiras simbólicas para manter e mobilizar a militância, segundo eles, bolsonaristas, e pressionar o Congresso a reagir às decisões do Supremo. A oposição pretende pressionar o Senado para analisar os pedidos de impeachment contra Moraes, relator da investigação envolvendo Bolsonaro e os seus aliados. E aqui, há mais de 50 pedidos de impeachment contra ministros do STF parados na casa. Imagine se isso começa então a fazer efeito. Se senadores dispostos a serem presos, a colocarem, como diz o ditado aí, chulo, colocarem o seu na reta para poder defender o Brasil, meus amigos, é Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, gente, Barroso, essa galera sai completamente do Supremo, sai em peso, e aí voltamos à normalidade do Supremo Tribunal Federal e principalmente do cenário jurídico do nosso país, que já está um caos. As pessoas, os jovens estão indo para faculdade estudarem uma coisa, aprendem o que sempre foi a advocacia, e quando se deparam com a internet, vem Alexandre de Moraes prenderem pessoas sem nenhum pedido, prenderem deputados sem autorização ou sem mesmo avisar o presidente da casa. Ver Alexandre de Moraes prendendo, dando respostas a senhoras de 70 anos, a prisões fora do contexto, mães, pegando 14 anos, 17 anos de cadeia por simplesmente escrever uma frase que um de seus colegas havia dito. Então, esse é o momento e nós não podemos voltar atrás. Vamos para cima, vamos cobrar, porque se isso acontecer, vai entrar para a história do nosso país. Tchau, pessoal!